Vamos conversar sobre um assunto que interessa a todo mundo, principalmente com a vida corrida que a gente leva hoje, não é, doutor? Estou recebendo o doutor Edmo Atique Gabriel, que é cardiologista, e a gente vai falar sobre a síndrome de Burnout. Tem um nomezinho que precisa dar uma colada de vez em quando, um nome meio complicado, mas é muito mais simples ou muito mais presente na vida das pessoas do que a gente pode imaginar, né? Exatamente, Regiane. O nome pode ser um pouco não familiar para nós, mas o significado prático ele é muito comum. Essa síndrome consiste num nível mais do que avançado do estresse do dia a dia. É o que nós podemos chamar de um esgotamento pleno, tanto do corpo, fisicamente falando, como da mente, do ponto de vista emocional. E aí traz consequências diretas para o coração. Aí nós vamos ter consequências sistêmicas e um dos alvos que o risco é maior aí de acontecer alguma coisa fatal é o coração. Tá. Ele pode acabar apresentando uma arritmia mais severa, uma crise hipertensiva, alterações de pressão cerebral, aí gerar um derrame cerebral. Então, esses fatores orgânicos relacionados com essa síndrome, nós temos que conhecer e procurar prevenir. É uma síndrome que vai ter consequências físicas e psicológicas também. Sim, sim. A gente pode considerar, inclusive, o suicídio como uma consequência emocional. Quer dizer, eu coloquei para você consequências cardiológicas, mas a gente não pode subestimar ou minimizar o que seria um suicídio, ou um prenúncio de um suicídio. O potencial de desequilíbrio que pode Sem acontecer dúvida, na cabeça sem da gente dúvida. com uma síndrome dessa. Vamos direto para os mitos e verdades para a gente entender um pouco mais sobre a síndrome de Burnout. Vamos lá? A síndrome de Burnout representa estado extremo de estresse e esgotamento. Exatamente. Verdade, Esse é né? o conceito mais simples, é uma verdade, isso que a população tem que entender. Mas isso a gente não está falando de um cansaço eventual, de uma situação que, trabalhei demais hoje, peguei um pouco mais pesado na academia, sei lá. É uma situação que se arrasta por dias a fio. Isso, geralmente eu ia até colocar isso. É uma situação que não costuma ser aguda, é uma somatória de momentos de tensão que a pessoa vai absorvendo, ela não consegue administrar, nem física, nem emocionalmente. E aí a gente começa a ter várias repercussões no coração, isso vai se acentuando a ponto de gerar algo mais sério, como até a morte da pessoa, dependendo do que ela apresentar em termos de sintomas. Que a gente não pode negligenciar de jeito nenhum, né? Vamos ver o próximo, então? Existe relação entre a síndrome de Burnout e o infarto do coração? Existe porque, na verdade, o infarto é uma situação de estresse adrenérgico, ou seja, quando o nosso organismo está liberando uma grande quantidade de adrenalina em situações diversas de estresse, o nosso coração pode apresentar o infarto, que na verdade é uma redução do fluxo sanguíneo para as artérias do coração. E a adrenalina em excesso na circulação pode causar isso. Aquela pessoa que vem passando por vários problemas e não consegue administrá-los, a ponto de se esgotar física e emocionalmente, ela pode culminar com um infarto. E isso não dá para colocar um prazo, né? A pessoa pode começar a viver esse esgotamento e dependendo do tipo físico, da capacidade que o organismo dela tem de aguentar esse impacto, né? Esse baque, ele pode ter uma consequência rápida, ou então a situação pode se estender por tempos até chegar a dar uma consequência mais séria. Exatamente. Nós não conseguimos dar assim, um prognóstico de tempo cronológico, porque alguns têm mais resistência. Há pessoas que, de repente, o ritmo de estresse que ela enfrenta é tão grande, mas, por outro lado, ela consegue ter um escape maior, ela administra melhor. Outros, por outro lado, não. Então, não quer dizer que uma pessoa que iniciou um quadro de estresse agora vá ter um problema mais sério, uma síndrome já na sua fase final, com repercussões cardiológicas, depois de muito tempo necessariamente. Isso pode acontecer até mais precoce do que a gente imagina. Por isso que é bom conhecer e prevenir. Tá certo. Vamos ver então a próxima? Síndrome de Burnout é apenas um problema emocional. Não, é um problema duplo, né? É emocional, porque afeta sem dúvida nenhuma a nossa resistência mental aos problemas, aquela questão do equilíbrio emocional, de saber administrar todos os desafios do dia a dia. Mas, sobretudo, há um contexto fisiológico que afeta, entre outros órgãos, o coração. Então, ele é emocional e é físico. Tá. É o que a gente chamava comumente, ou chama ainda hoje, de estafa. A pessoa está sofrendo de estafa. É que a estafa pode ser também um processo agudo de um dia onde trabalhou-se muito, se estressou muito. A síndrome de Burnout é algo ainda mais que isso, é algo muito mais grave. Muito mais grave, mais Sistêmico. longo, sistêmico, que vem se arrastando. É uma somatória de episódios de estresse, Tá mais certo. grave. Ok. Então, no caso aí é mito. Vamos ver o próximo?
A síndrome de Burnout não precisa de tratamento medicamentoso. Não, pela gravidade, isso é considerado um mito, porque algum tipo de medicação vai ser utilizado. Se a medicação inicial vai ser para a parte psíquica ou para a parte cardiológica, aí os especialistas vão ter que julgar em conjunto. Mas é difícil assumir que essa síndrome possa ser tratada sem nenhum tipo de medicamento, até porque ela é um estado final de algo muito sério. Então, como tal, ela precisa de algum tipo de terapia medicamentosa. Para tratar sem medicamento, a gente nunca pode deixar chegar a esse ponto. A gente teria que evitar esse estágio final, exatamente. E muitas vezes o trabalho, então, é multidisciplinar. Se a gente conseguir organizar esse trabalho precocemente, ele seria multidisciplinar. Quando chega tardiamente, é medicamentoso. Ou até uma cirurgia, eventualmente, porque a consequência pode ser um infarto, como nós colocamos. Mas pode ser um tratamento multidisciplinar também, medicamentoso. Deveria ser, exatamente. Porque muitas vezes a pessoa está precisando tratar o psíquico, né, a mente, também para conseguir ajudar o corpo a melhorar, né? Sem dúvida. A primeira etapa que se recomenda é fazer um diagnóstico precoce dessa propensão que o indivíduo tem a desenvolver essa síndrome e iniciar com um processo multidisciplinar abordando todas as etapas. Ok. Então, no caso, é mito. Vamos ver o próximo. Somente as mulheres são atingidas pela doença. Esse é um dado interessante, nós vamos considerar isso como um mito, porque quando ela foi descrita, essa síndrome, ela foi descrita ainda com uma predominância das mulheres acometidas por esses sintomas. Mas hoje está praticamente quase equiparado. É mesmo? Então não tem privilégio? Não tem, porque hoje o estresse não escolhe idade, não escolhe gênero, né? Então, na verdade, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida? Em qualquer fase da vida. Inclusive na adolescência? Inclusive, eu ia pontuar isso, em qualquer faixa etária, inclusive na adolescência. Inclusive, até mesmo na infância, dependendo do nível de estresse ou de cobrança que aquela criança vive, isso pode acontecer também? Pode, hoje, socialmente, a criança está exposta a vários fatores de estresse. Um deles é aquele bullying, né, tão falado, que hoje gera tanta repercussão. Então, a gente não pode subestimar sintomas dessa síndrome numa idade precoce. Tá certo. Eu volto já, porque tem perguntas do pessoal de casa também para você, tá bom, doutor? Vamos continuar falando sobre isso, gente. Tem muita gente em casa se identificando com isso. Agora, como é que a gente trabalha preventivamente a tudo isso? Vamos agora responder as perguntas do pessoal de casa sobre a síndrome de Burnout? Pode colocar na tela. A Thalita Mendonça pergunta o seguinte: é possível que alguma pessoa tenha a síndrome de Burnout e não saiba quais são os principais sintomas? Olha que pergunta importante, né? Porque muitas vezes a pessoa confunde com um estresse, uma coisa leve, uma situação pontual, mas de repente está vivendo isso já e não sabe, né? Sem dúvida. O mais comum é a pessoa realmente não perceber que tem essa síndrome, até porque pelo nome é uma síndrome que ainda não é tão familiar. É verdade. Então é muito comum as pessoas não conhecerem o que é essa síndrome e também os sintomas. E quais são os principais sintomas? São aquele estado de estresse que te leva a uma descompensação por muito tempo, uma limitação funcional, então você não consegue mais sair de casa, você não consegue mais produzir intelectualmente, materialmente, e você tem, lógico, alguns sintomas cardiológicos, taquicardia perseverante, que não cede com nada, sensação de palpitações com muita frequência, sudorese no dia a dia, sem uma causa aparente, muitas dores no peito, alterações gastrointestinais, isso associado a essa descompensação social a ponto de não render no dia a dia, profissionalmente, materialmente, é um alerta para essa síndrome. Existem algumas pessoas que até dizem: poxa, eu fui no médico tratar um problema de pele, ele veio me falar que é estresse. Eu fui no médico para falar de uma micose, ele veio falar que é estresse. E a gente pode também perceber que esses problemas, quando começa, a gente vai lá, trata, ele volta. Quando começa a aparecer de forma recorrente, também pode estar associado a essa síndrome de Burnout? Por exemplo, queda de cabelo e outros sintomas que podem se agravar? Pode estar associado, Regiane, até porque nós comentamos que é uma alteração sistêmica. O coração é apenas um dos órgãos-alvo. Mas você colocou da pele, por exemplo, pele, anexos, né, cabelos, unhas. É muito comum a gente perceber uma acentuação da queda de cabelo. As mulheres se queixam muito. A psoríase, que é uma espécie de uma descamação de algumas áreas do corpo relacionada ao estresse excessivo, ao esgotamento, se acentua. Vermelhidões que a pessoa não tinha, então doenças como rosácea. Isso pode estar associado às manifestações cardiológicas. No caso das mulheres também a gente pode ter uma descompensação hormonal, mudança no ciclo, amenorreia, situações desse tipo também podem acontecer? Com certeza. As mulheres, é por isso que, como eu coloquei, quando a síndrome foi descrita, ela tinha um predomínio, a princípio, maior nas mulheres.
até porque na questão hormonal se verificava mais essa confusão, esse estado caótico do organismo. É que hoje o estresse acometeu homens e mulheres quase numa faixa igual, mas as mulheres, por ter essa especificidade da questão hormonal, nota-se sintomas mais acentuados e mais expressivos do que nos homens. Então isso também pode ser um indício, né? Sem dúvida. Tá sem certo. dúvida. Obrigada, Thalita, pela pergunta, viu? Vamos ver a próxima. Betânia Adam. Minha filha trabalha muito e quase não tem tempo para ela. Já vi várias vezes ela chorando sozinha, muito estressada e de mau humor. Ela nunca teve pressão alta, mas ultimamente está até tomando remédio para hipertensão, com acompanhamento de um médico. Será que ela pode ter essa síndrome? Ela está no caminho, ela está no caminho, porque certamente esses sintomas, essa questão do mau humor, essa questão dela estar chorando sozinha, isso não deve ser um fato agudo. Isso já deve estar tendo um caráter de repetição. Quanto mais vezes isso se repete, é aquilo que eu comentei, é a somatória de fatores. Então, o estado emocional vai deteriorando e com ele o estado físico. Então, aí começa a ter pressão alta, pode ter queda de cabelo, pode ter alterações gastrointestinais. Então, ela está muito próxima de uma fase final que é o esgotamento completo, onde realmente ocorre aquela descompensação. A pessoa não sai de casa, ela fica limitada, pode não ter mais condições de ir na escola, pode ter condições de ir numa faculdade. Então, tem que procurar o especialista, no caso, o cardiologista em conjunto com o psiquiatra, são os principais especialistas que poderiam fazer essa abordagem inicial com o intuito de fazer a prevenção. Então, no caso da filha da Betânia, além do remédio para hipertensão que ela está tomando, está fazendo a coisa certa, controlando o sintoma físico, mas seria muito importante também que ela visitasse um psiquiatra, fizesse uma avaliação psicológica para saber se ela está nesse caminho para combater isso também, né? Com certeza, até porque provavelmente ela é muito jovem, para ter já sintomas de pressão alta, com esses sintomas emocionais associados, é de se desconfiar pelo menos de que ela está se encaminhando por uma intensificação dos sintomas, né, que caracterizam essa síndrome. Tá certo. Obrigada, Betânia. Boa sorte aí para você e para sua filha, viu? Vamos ver a próxima. Giovana Laerte. Existe alguma forma de prevenir a síndrome de Burnout? A prevenção se faz por essa observação do dia a dia do comportamento da pessoa e do que a pessoa retrata em termos do que ela sente. Então, não subestimar sintomas que os jovens, que os adultos apresentam, tanto do ponto de vista emocional como cardiológico, é o primeiro alerta para prevenir. E, sobretudo, a prevenção se faz com o especialista. Então, procurar o cardiologista, procurar o psiquiatra, fazer exames, fazer uma boa entrevista médica, relatar os sintomas, descrever em minúcias o que está acontecendo, para evitar da pessoa acabar chegando numa fase já de descompensação. Tá certo. Obrigada, Giovana, pela pergunta. Vamos ver a próxima? Nair Sol. Sinto muita palpitação no coração e pontadas quando fico nervosa ou passo por algum momento de estresse. Corro o risco de ter arritmia ou algum problema cardíaco? O estresse pode causar arritmia? Sim, ela corre risco. Se ela tem esses sintomas, ela precisa procurar o cardiologista. Ela pode, se não tiver propensão, mas ela pode desenvolver arritmia. E uma arritmia ou um estresse podem estar intrinsecamente relacionados. E, eventualmente, como eu coloquei, dependendo da descarga de adrenalina que a pessoa tem, de acordo com a intensidade desse estresse, ela pode até ter arritmias dormindo. Ela pode ter arritmias quando ela chega em casa, que é um horário teoricamente de tranquilidade. Então começa até a inverter as coisas. Ela começa a ter fenômenos de estresse associados à arritmia em horários que teoricamente ela estaria tranquila. Então esse é um prenúncio de que algo mais sério poderia acontecer e precisa fazer uma avaliação. Está na hora de buscar ajuda, né? Sim. Com certeza. Vamos dar uma olhada na próxima. Obrigada, Nair. Agora o Rafael Leite está perguntando o seguinte: esportes são permitidos ou é preciso cautela? Cautela sempre. Todo tipo de esporte só deve ser realizado, seja qualquer modalidade, com o aval do cardiologista. Por mais que a pessoa aparente externamente estar bem, estar rígida, ela não deve subestimar a história familiar. Então, precisa fazer uma avaliação. Tá. E eu imagino que o esporte seja também uma válvula de escape para que as pessoas consigam combater essa síndrome. É uma das melhores válvulas, né, Regiane? Só que para fazer o esporte, em termos de quantas vezes por semana, qual intensidade, qual carga, para não chegar na academia e de repente querer numa semana se desdobrar, entrar em forma, fazer várias... todo o peso que está incomodando. Fazer várias atividades na academia, várias por semana, e aí eu começo a ocorrer uma sobrecarga cardíaca e até ortopédica, né? Então, fazer uma avaliação com o cardiologista é importante, até porque existe o risco de morte súbita. Claro. Não é mito a gente saber que pessoas morreram na academia, morreram praticando esporte final de semana.
Então, existe uma prevenção cardiológica para isso. Aconteceu na minha cidade um menino de 32 anos, na semana passada. E geralmente acontece com jovens, né? O que é mais alarmante. E que de repente não dá tempo nem de socorrer. Exatamente. Né? Agora, os hormônios que são colocados no nosso organismo, jogados no organismo durante o esporte, também são benéficos para combater a síndrome de Burnout? Sim, sim. O cuidado endorfina, etc. Sim, os hormônios que o nosso organismo produz com o exercício físico regrado, eles são fundamentais para relaxamento. Embora a gente canse fisicamente, mas nós estamos promovendo um relaxamento da musculatura, inclusive da musculatura cardíaca, tanto que muitas vezes a pessoa que tem um ritmo regrado de exercício, o seu batimento é de 40, 50 vezes por minuto. O coração trabalha bem e pouco numa pessoa condicionada. Então, o exercício ele é muito salutar, só que tem que tomar cuidado para respeitar o nosso limite e para não fazer um uso de hormônios externos, os anabolizantes. Isso é um alerta muito importante. E aquele combo que a gente sempre diz, né, quando a gente fala numa vida saudável e combater esse tipo de situação, a gente se manter num peso adequado, uma alimentação boa, porque se a gente somar uma síndrome como essa, que já está levando o seu organismo ao extremo, e juntar com uma alimentação inadequada, quer dizer, o seu corpo já está tendo outras sobrecargas de outras situações que não deveria, né? A gente imagina que é levando o organismo ao extremo cada vez mais. Seria um desfecho mais trágico. Normalmente, você tem razão, as pessoas portadoras dessa síndrome, elas não estão fazendo atividade física regular e o padrão alimentar delas é péssimo. Então, além de ter o esgotamento físico e emocional, isso as leva a não praticar exercício, até porque há uma desmotivação, uma queda da autoestima e, ao mesmo tempo, elas se entregam, né? Do ponto de vista da alimentação, começa a comer mais gordura, começa a tudo que dá prazer, doce, gordura, muitos cremes. Prazer rápido. E aí, esse prazer rápido, depois associado ao esgotamento, tem um fim trágico. Vamos abrir o olho então, né, gente? Uma doença muito preocupante, mas tem o que fazer e a gente espera que as pessoas atentem para isso, né? Que dê tempo para tentar para esse problema. Deixa eu agradecer então ao Dr. Ed Moatic Gabriel, que é cardiologista, esteve com a gente aí falando desse tema bem importante. Vou deixar um site para você fazer contato, www.drgabrielcardio.com.br, drgabrielcardio.com.br. Obrigada pela presença aqui. Regiane. Ótima semana para você. Obrigado, igualmente. Prazer foi todo nosso.